Vou tratar nesse vídeo das lições de duas eleições europeias, a que ocorreu ontem e uma que ocorreu no meio do ano, para a esquerda no Brasil. Ontem todos vocês viram, você viu que houve uma derrota muito grande, uma derrota acachapante do Partido Trabalhista no Reino Unido. Foi o segundo pior desempenho desde 1935. Há uma coisa específica, que os trabalhistas sempre elegeram a maior parte dos deputados da Escócia, e agora na Escócia há um predomínio avassalador do partido que defende a independência da Escócia. Então os trabalhistas, eles perderam essas cadeiras para um partido regional. Isso vai ser um problema constitucional do Reino Unido em breve, logo que esse parlamento começar a trabalhar a pleno vapor. O que aconteceu ontem no Reino Unido que serve de lição para o Brasil, e o que aconteceu no meio do ano na Dinamarca, um país que todos nós admiramos, mas acompanhamos pouco o que acontece na política de lá? Por que houve essa vitória acachapante dos conservadores no Reino Unido? Há duas questões hoje em disputa no Reino Unido. A política doméstica, a austeridade, diminuir o sistema nacional de saúde, menos recurso público. Nessa política o alinhamento é claro, o Partido Conservador quer mais austeridade, o Partido Trabalhista quer mais gastos sociais. Então eles foram para a campanha defendendo essas agendas tradicionais que eles já defendem desde sempre. Tá? Então, com relação a isso, um é o voto de esquerda no Partido Trabalhista, que defende mais gasto social, e o voto de direita no Partido Conservador, que domesticamente defende menos gasto social. Agora, a questão outra da campanha, que é a questão da sair da comunidade europeia, que está casada com imigração. Defender o Brexit, defender o Reino Unido sair da comunidade europeia, é sinônimo de defender restrições pesadas à imigração. E o voto do Partido Trabalhista é um voto de imigrantes, principalmente na região de Londres e da Grande Londres, que é a região mais populosa e que tem mais distritos eleitorais no país. O sistema eleitoral é fundamental. O sistema eleitoral dinamarquês é igual ao nosso, é voto proporcional. Então as cadeiras do parlamento, a maioria do governo é distribuída em função da proporção de votos. Então a maior proporção foi para a esquerda governa hoje a Dinamarca, no meio do ano a eleição. A aliança de esquerda venceu. No Reino Unido, o voto é distrital, então tem os distritos, o país é dividido em 650 distritos. O que acontece? Os distritos do interior, fora da Grande Londres, pesadamente são a favor de sair da comunidade europeia, por razões econômicas. É claro que tem a campanha dos imigrantes e aquilo ali vem conjugado. Não queremos imigrantes aqui, e por razões econômicas. E na Grande Londres, os distritos mais pobres são distritos com muitos imigrantes e descendentes de imigrantes que votam, nascidos no Reino Unido, eles são contra deixar a comunidade europeia. Então o Partido Trabalhista tinha em mãos dois perfis de distrito. O distrito de imigrantes contra deixar a comunidade europeia e o distrito mais pobre do interior a favor de deixar a comunidade europeia. Daí a divisão interna no partido. Os políticos não operam no espaço, desconectado do eleitor. Não, você tinha no Partido Trabalhista tanto gente que defendia deixar a comunidade europeia, tanto gente que era contra deixar a comunidade europeia. No plebiscito do Brexit, por exemplo, entre na internet, você verá, o Jeremy Corbyn era o líder do partido, ele saiu de férias no plebiscito. Depois vieram cobrar dele e disse, não foi férias, foi um feriado prolongado que eu fiz. Porque ele não queria se posicionar. E mais uma vez o Partido Trabalhista, nesta eleição de ontem, não se posicionou com relação ao Brexit, por causa dessa divisão interna. Os seus parlamentares, repito, não operam no céu, descolado do eleitorado. Parte dos parlamentares eram de distritos que a maior parte dos eleitores, entre no mapa hoje da The Economist, está lá. A maior parte dos eleitores defendia deixar a comunidade europeia, e eleitores que defendiam ficar na comunidade europeia, a sua maioria imigrantes, ofuscando o tema do estado de bem-estar social, do gasto público para transferência de renda e política social. Então o Partido Trabalhista ficou dividido. Aí você pode ter a seguinte questão, mas o Partido Conservador não tinha também essa divisão nos distritos? Sim, tinha.
Em Londres, por exemplo, e na Grande Londres, os distritos mais ricos, que sempre votam conservador, eram contra a saída da Comunidade Europeia. E o Boris Johnson muito fortemente a favor. Só que esses distritos colocaram esse tema em segundo plano e deram mais peso ao tema doméstico, da austeridade. Então, mesmo sendo contra a sair da Comunidade Europeia, eles votaram nos conservadores que são a favor de sair da Comunidade Europeia. Então, isso permitia que Boris Johnson fizesse um discurso e levasse o partido a ser determinado a favor de sair da Comunidade Europeia. Note-se, não é um erro, não existe um erro. O Jeremy Corbyn deveria ter feito isso, aquilo. O que ele fez era o que era possível fazer em função de suas bases eleitorais, das bases eleitorais de seus deputados. E o que o Boris Johnson fez era o que era permitido também fazer. E a margem de manobra, os graus de liberdade do Boris Johnson, do Partido Conservador, nesta eleição foram maiores do que os graus de liberdade do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista poderia ter optado por fazer um discurso fortemente a favor de sair da Comunidade Europeia. Com isso, ele colocaria em risco os distritos da Grande Londres. Ele podia perder os distritos de imigrantes da Grande Londres. Ou fazer o contrário, ser contra sair da comunidade europeia. Aí ele perderia os distritos do interior. E ele decidiu conciliar, então, colocar totalmente em segundo plano e não se posicionar claramente com relação a isso. O posicionamento foi esse, fazer um acordo de saída, colocar em plebiscito. Então foi um posicionamento nebuloso e ambíguo para tentar conciliar esses dois interesses de seus distritos eleitorais. Se o voto no Reino Unido fosse proporcional, o Partido Trabalhista poderia ter defendido ficar na Comunidade Europeia. Por quê? Hoje, nas pesquisas de opinião, ficar na Comunidade Europeia tem uma vantagem de 10 pontos percentuais com relação a sair da Comunidade Europeia. Mas o sistema eleitoral do Reino Unido não é esse, o que obrigou o Partido Trabalhista a seguir este posicionamento. O que houve na Dinamarca? O tema da imigração foi importante também. Só que a esquerda dinamarquesa decidiu assumir um discurso, uma política anti-imigração, porque a direita estava crescendo no discurso anti-imigração. Pode procurar, eu acompanhei a eleição da Dinamarca esse ano. Aconteceu em julho, por ali. Então o que a esquerda dinamarquesa fez? Ela ela se alinhou à mesma defesa, assumiu, digamos assim, ela manteve a diferença esquerda-direita na política doméstica, menos austeridade, mais política social, mais distribuição de renda, e a direita defendendo mais eficiência, mais liberdade econômica, mais austeridade. Então a diferença entre esquerda e direita dinamarquesa estava lá, na política doméstica, gastos públicos. Porém, no que tange aos imigrantes, a esquerda assumiu a mesma pauta da direita na Dinamarca, o que permitiu com que ela vencesse. O que acontece? Voto proporcional, a grande maioria dos eleitores contra a imigração, ainda que o representante, o deputado, os líderes principais da esquerda dinamarquesa, ideologicamente, pudessem ser a favor da imigração, eles disseram, se a gente for, a gente vai perder a eleição. E eles mudaram de posição em função do incentivo eleitoral. Tá? E aí conseguiram vencer a eleição. E por quê? Porque eles se assemelharam à direita. Eu não estou defendendo nada disso para o Brasil. Eu estou mostrando o que aconteceu em dois lugares. Que existe a tradução da preferência do eleitorado que acontece por meio do sistema eleitoral. Sistemas eleitorais diferentes levam a posturas políticas diferentes dos políticos. Sistema distrital no Reino Unido, sistema proporcional da Dinamarca. E os políticos são pragmáticos, ou aqueles que são, conseguem sobreviver. Eles abandonam sua agenda, ou uma agenda originária, não todas, e conseguem sobreviver no poder e impedir. A questão dinamarquesa, eu não vou dar a resposta, é você que vai, cada um que está me assistindo vai ter sua própria resposta. A questão dinamarquesa é o seguinte, o que era melhor para a esquerda? Perder a eleição para a direita, que levaria para o governo a agenda anti-imigrante e a agenda de austeridade, ou vencer a eleição da direita, levando para o governo a agenda contra a austeridade, a favor de política social e também contra imigrante. Então a esquerda escolheu isto. Né? Qual a lição disso para o Brasil? No meu entender, a lição tem a ver com um vídeo que eu postei ontem sobre os evangélicos. Hoje você tem no Brasil um crescimento da intensidade da agenda conservadora de costumes. Então, o nosso sistema é proporcional. Então façamos
né, um levantamento com relação a esse tema e qual o peso que esse tema tem em relação à agenda econômica, à agenda da política social. Todos querem política social. Porém, pode haver um veto na esquerda em função de comportamentos, em função das pautas da esquerda, com relação a comportamentos no costume, né, com relação à agenda de costume, de comportamento social. Então, caberia à esquerda brasileira fazer um movimento semelhante ao que fez a esquerda dinamarquesa antes de perder novas eleições, ou será necessário perder novas eleições para eventualmente corrigir o rumo? Então, esse é o ponto que as eleições europeias, conjugando esses dois países, a eleição de ontem no Reino Unido e a eleição de meio do ano da Dinamarca, são duas lições importantes. Em um momento eu estou dizendo aqui que o Partido Trabalhista do Reino Unido se comportou erradamente, Jeremy Corbyn, é claro que tem outros fatores. Ele era um líder rejeitado pelo eleitorado, falta de carisma. Eu estou simplesmente mostrando que eles estavam numa sinuca de bico muito mais complicada do que a situação do Partido Conservador e do Boris Johnson. Na Dinamarca, a situação era mais simples em função do sistema eleitoral. Exigiu um reposicionamento da esquerda dinamarquesa. A questão no Brasil é o que está no controle da esquerda. Se ela consegue se reposicionar em função da eleição de 2018 ou se ela avalia que não é o caso de reposicionamento, que é continuar insistindo em agendas que não são conservadoras do ponto de vista dos costumes, ainda que isso coloque em risco a esquerda na direção de sofrer novas derrotas eleitorais. Então vamos ver, porque a tomada de decisão é uma tomada complexa. São partidos que discutem internamente, que estão em interação com suas bases difusas, as bases eleitorais, e as bases não difusas, que são minoritárias, mas que são aquelas bases mais militantes. Tá? Então tudo isso faz parte da complexidade da política. Muitas vezes, para agradar essa base difusa mais ampla e a base eleitoral, é necessário desagradar essa base militante mais próxima, mais aguerrida. E isso é complicado, às vezes não é possível desagradar essa base. Tá? Então eu só estou colocando tudo que está na mesa, todas as cartas que estão na mesa. É assim que nós devemos ver as eleições europeias nos países lá, as eleições domésticas na Europa, e tentar entender, né, porque o meu objetivo ao falar do Reino Unido, da Dinamarca, é menos entender a situação deles e mais tentar ligar o que lá acontece que pode servir de aprendizado para o caso brasileiro. Obrigado.